Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente mergulha em Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. A base, claro, é a famosa história bíblica, mas Gladwell usa ela para virar nossas ideias de vantagem e desvantagem de cabeça para baixo. Exatamente. A proposta é essa: investigar como aquilo que a gente vê como fraqueza pode, na verdade, ser uma força escondida. E o contrário também, né? Como vantagens óbvias podem limitar a gente. É uma análise que desafia um pouco o senso comum sobre o poder, sobre sucesso, usando várias histórias, não só do Vale de Elá. Legal. Então vamos começar por aí mesmo, né? Pelo confronto clássico. Vale de Elá, israelitas de um lado, filisteus do outro. Ninguém se mexe. Isso. Até que surge o Golias, aquele gigante, armadura pesada, imponente, preparado para o que se esperava. Um combate corpo a corpo, um duelo. Sim, mais de 2 metros, armadura de bronze pesadíssimo, 50 quilos, né? Capacete, lança, espada. Um tanque de guerra da época, basicamente. Totalmente. Infantaria pesada clássica. Ele estava ali para um tipo muito específico de luta. A expectativa era clara. Um campeão israelita parecido ia aparecer. Só que não, né? Quem aparece é o Davi. Pastor, jovem, rejeita a armadura que o Saul oferece. Pois é. E pega o quê? 5 pedras lisas e afunda dele. E o Golias fica indignado, né? Sou cachorro pra você vir com pau contra mim. Claramente ele subestima o garoto. E aí, né, é que começa a primeira grande virada que o Gladwell explora. A vitória do Davi talvez não tenha sido tão milagrosa assim. Primeiro, a tal da funda. Que a gente imagina quase um brinquedo. Exato. Mas não era. Era uma arma de projétil super respeitada na antiguidade. Fundibulários eram tipo a artilharia de precisão da época. Tem historiador que compara o impacto de uma pedra bem lançada com uma pistola calibre 45. Peraí, uma 45, nossa, isso muda tudo. Quer dizer, o Davi não tava tão na pior assim. De jeito nenhum. Pensa na dinâmica tipo pedra, papel e tesoura da Guerra Antiga. Infantaria pesada, como Golias, era forte contra a cavalaria, mas vulnerável a projéteis. Ah, E quem usava projétil? Arqueiros e fundibulários, como Davi. E esses eram letais contra um cara como Golias, grande, lento, um alvo perfeito à distância. entendi. O Davi tinha a ferramenta certa pro trabalho. Mas o Gladwell não para por aí com o Golias, né? Tem a questão da saúde dele. Isso, e é fascinante. Existe uma teoria médica bem forte de que Golias sofria de acromegalia. É um tumor na hipófise que causa gigantismo. Certo. Só que junto com o tamanho, vem muito problema de visão. Visão dupla, dificuldade de foco, campo visual limitado. Ah. E isso explicaria porque ele precisava de alguém carregando o escudo pra ele, que era meio incomum, né? Exatamente. E talvez por isso ele tenha sido lento para reagir. E porque ele falou pedaços de pau, no plural. Talvez ele mal enxergasse o Davi se aproximando direito. O ajudante talvez fosse mais um guia. Nossa, então a cena muda completamente. Não é o gigante invencível contra o menino indefeso. Não, é o atirador ágil com uma arma letal à distância contra um gigante com visão péssima e preparado para a luta errada. Taticamente, o Davi tinha vantagem. A força óbvia do Golias escondia a fraqueza decisiva. Que virada. Então a primeira lição é essa. Gigantes nem sempre são o que parecem. E essa ideia de desvantagem virando vantagem, ele leva para outros campos, tipo basquete? Leva assim. Tem a história do Vivek Ranadive, um cara do Vale do Silício, zero experiência com basquete, que resolve treinar o time da filha dele, de 12 anos. E o time era? Bom, segundo ele mesmo, eram meninas sem muito talento natural para o esporte. Baixinhas, filhas de nerds. Se elas fossem jogar basquete do jeito normal, iam perder todas, feio. E aí ele fez o quê? Percebeu que as regras normais não serviam para elas. Exato. Basquete normal favorece a altura, habilidade com a bola, coisa que elas não tinham, então o que ele podia controlar? O esforço. A tática dele foi marcação-pressão na quadra inteira. O tempo todo. Mas isso é exaustivo Brutalmente exaustivo. e arriscado. Se a pressão falha, abre um buraco na defesa. Mas a ideia era essa: correr, correr, correr. Pressionar cada passe,
forçar o erro do adversário usando a regra dos 5 segundos para repor a bola. O lema era 1, 2, 3, atitude. Que loucura! E funcionou. Funcionou, o time chegou aos campeonatos nacionais. Claro, né? Isso irritou muita gente. Os outros técnicos achavam injusto, diziam que não era basquete de verdade. Imagino, fugia totalmente do esperado. Mas o Hanadve, por ser um outsider, não estava nem aí para as convenções. A falta de talento tradicional deu a ele a liberdade, quase a obrigação de inovar. Isso lembra um estudo que Gladwell cita do Ivan Arreguin Toft. Sobre guerras? Isso, entre países muito grandes e muito pequenos. O pequeno vence quase 1/3 das vezes. Como? Usando táticas não convencionais, tipo guerrilha, Lawrence da Arábia contra os turcos. Ser o azarão te força a ser criativo, a quebrar as regras. Entendi. A desvantagem te liberta para tentar o inesperado. Mas e o contrário? Quando você tem vantagem demais, recursos de sobra, Gladwell fala da curva em U invertido. Como é isso? É a ideia de que, para muitas coisas na vida, mais é melhor só até certo ponto. Depois desse ponto, ter ainda mais começa a atrapalhar. A curva sobe, chega num pico e depois desce. E um exemplo seria? Tamanho de turma na escola. A gente sempre acha que turma pequena é melhor, né? Mais atenção individual e tal. É o senso comum, né? E bilhões foram gastos nisso. Mas Gladwell mostra pesquisas que dizem que o benefício real de reduzir turmas, tipo de 25 para 18 alunos, é mínimo na maioria dos casos. Mínimo? Mesmo? Parece que sim. Talvez ajude muito em turmas enormes, mas na faixa média o impacto é pequeno. E ele até levanta a possibilidade de turmas muito pequenas serem ruins. Ruins? Como assim? Menos dinâmica, menos colegas para interagir, menos troca. Uma professora citada até achava a turma grande dela mais divertida. Talvez escolas muito elitizadas, com turminhas minúsculas, estejam mais preocupadas em parecer melhores para os pais do que com benefício real para o aluno. É a parte descendente da curva. Entendi. E o outro exemplo dele é ainda mais provocador: dinheiro e criar filhos. Pois é, ele conta de um executivo de Hollywood, riquíssimo. Esse cara ralou muito na infância e juventude, aprendeu o valor do dinheiro na marra. Certo. Mas agora, multimilionário, ele não consegue ensinar essas lições para os filhos. Como ensinar o valor do esforço quando se tem tudo? É muito difícil dizer, a gente não vai comprar quando o motivo não é, a gente não pode pagar. É a curva em U invertido de novo. Dinheiro ajuda, óbvio, até um certo ponto. Gladwell menciona aquele estudo dos $75 mil anuais como um platô de bem-estar. Mais que isso, não necessariamente traz mais felicidade ou melhora a criação dos filhos. E, em excesso, pode atrapalhar. Cria filhos que talvez não desenvolvam resiliência, motivação própria. É o que um psicólogo chama de imigrantes da riqueza, os pais de primeira geração tendo que lidar com filhos nascidos já na terra da abundância. É um desafio cultural interno na família. Nossa, faz pensar. Então, recursos em excesso, seja a atenção do professor ou dinheiro, podem virar uma desvantagem. Isso liga com outra ideia, a de escolher o ambiente certo. Ser peixe grande numa lagoa pequena. Exatamente. A pergunta é melhor ser mediano numa faculdade top de linha ou ser um dos melhores numa faculdade muito boa, mas menos estrelada? Gladwell sugere que a segunda opção pode ser melhor para o desenvolvimento da pessoa. E ele usa o exemplo histórico dos pintores impressionistas, certo? Que queriam entrar no Salão de Paris, a Lagoa Grande da Arte. Sim, o salão era o lugar, mas era super conservador e lotado. Para cada Monet ou Renoir aceito, talvez num canto ruim, milhares eram rejeitados. O estilo deles era radical demais para aquele ambiente. E aí eles tiveram que escolher, continuar apanhando para ser um peixe pequeno ali, ou criar a própria lagoa. E foi o que fizeram. Organizaram suas próprias exposições, a partir de 1874. Imagino que no começo foi difícil, né? Menos prestígio, mais crítica. Muita crítica, chamavam de borrão de tinta. Mas eles ganharam liberdade, visibilidade entre si, fortaleceram o movimento.
No fim, foi a decisão certa para eles. A lagoa pequena permitiu que florescessem. E o paralelo moderno seria com estudantes. Aquela história da Caroline Sachs. Isso, aluna brilhante, apaixonada por ciências. Tinha vaga na Brown University, super elite, e na Universidade de Maryland, ótima, mas menos competitiva. E ela escolheu Brown, a Lagoa Grande. Escolheu. E lá, mesmo sendo muito inteligente, ela se sentiu, digamos, burra comparada com gênios ao redor. Perdeu a confiança, acabou desistindo da carreira científica que tanto queria. Que triste. Ela mesma acha que em Maryland teria continuado? Ela reflete sobre isso. Provavelmente sim. É o que Gladwell chama de privação relativa. Não importa só o quão bom você é em termos absolutos. Importa muito como você se sente em comparação com seu grupo de referência. Entendi. Se você está num lugar onde todo mundo parece muito melhor, sua confiança vai para o chão, mesmo que você seja bom. Exatamente. É como aqueles soldados da Segunda Guerra que estavam menos satisfeitos onde havia mais promoção, porque se comparavam com quem subia ainda mais rápido. Se sentir competente, ser um peixe grande, mesmo numa lagoa um pouco menor, pode ser crucial para continuar tentando. Faz todo sentido. A percepção é chave. Ok, mas e as dificuldades que a gente não escolhe? Aquelas que parecem só ruins? Gladwell fala de dificuldades desejáveis. Como uma desvantagem pode ser desejável? A ideia é que certos obstáculos podem forçar a gente a desenvolver habilidades compensatórias, e essas habilidades podem acabar sendo super poderosas. O exemplo mais forte que ele usa é a dislexia. Como no caso do David Boies, o advogado. Exato. Boies tem muita dificuldade para ler. Para compensar, ele desenvolveu uma capacidade de ouvir e memorizar fora do comum. Em vez de anotar, ele escuta. Uma vantagem enorme num tribunal. Nossa! Ou Gary Cohn, ex-Goldman Sachs, também disléxico, conseguiu o primeiro emprego blefando, teve que aprender tudo na marra, sobre pressão. Isso talvez tenha forjado a capacidade dele de correr riscos calculados. E o Brian Grazer, produtor, que virou mestre da persuasão negociando nota na escola. Parece que ter que dar a volta por cima te obriga a criar músculos que outros não têm. É o aprendizado por compensação. É mais árduo, mas pode ser mais profundo. E tem outra coisa. Gladwell sugere que essa experiência de ser diferente, de não se encaixar perfeitamente, pode gerar um traço chamado inadequação. Inadequação, no sentido de não ligar muito para a opinião alheia. Se precisar. Ele cita o fundador da IKEA, Ingvar Kamprad, também disléxico, que foi fazer negócios na Polônia comunista em plena Guerra Fria. Quem faria isso? Talvez alguém que já estivesse acostumado a não seguir o rebanho. Interessante. Essa inadequação como motor de inovação. E ele estende essa ideia de dificuldade desejável até para o trauma. Isso parece bem mais complexo. É bem complexo. Ele se baseia numa teoria do J.T. McCurdy sobre a Blitz de Londres, os bombardeiros na Segunda Guerra. McCurdy notou que, além do trauma direto nos quase atingidos, quem perdeu alguém foi ferido. Isso. Havia um efeito nos remotamente atingidos. Aqueles que viveram o perigo, ouviram as bombas, viram a destruição, mas saíram ilesos. E o que acontecia com eles? Para muitos, segundo McCurdy, confrontar o medo e sobreviver criou uma espécie de euforia pós-traumática. Uma sensação de invulnerabilidade que, paradoxalmente, aumentou a coragem e a resiliência da população. O bombardeio não quebrou a moral como esperado, em parte, fortaleceu. Que coisa doida! E ele conecta isso com perder os pais cedo, citando estudos sobre pessoas eminentes. Sim, pesquisas que mostram uma taxa surpreendentemente alta de perda parental na infância entre líderes, cientistas, artistas. É uma correlação, não causa direta, e é obviamente uma tragédia, mas a hipótese é que, para alguns, superar essa adversidade extrema pode forjar resiliência e, talvez, aquela inadequação que falamos, aquela sensação de já passei pelo pior. O exemplo do Dr. Jeffrey Reich, que revolucionou o tratamento da leucemia infantil, é muito forte nisso, né? Ele teve uma infância terrível. Terrível é pouco. Pobreza extrema, abandono. Isso tornou uma pessoa difícil, explosiva.
talvez com menos empatia no sentido tradicional. Mas essa mesma dureza deu a ele a coragem, quase teimosia, para tentar tratamentos super agressivos, tóxicos, que ninguém mais usava. O coquetel Vamp, né? Exato. Enfrentou uma resistência enorme, mas não recuou. E salvou milhares de crianças. Talvez um médico mais normal, mais empático no sentido comum, não tivesse tido essa ousadia implacável. É uma ideia difícil de engolir, mas poderosa. A adversidade pode forjar ferramentas únicas. Exatamente. O aprendizado que vem da dificuldade, mesmo sendo doloroso, pode ser transformador de um jeito inesperado. E tudo isso, essas reviravoltas sobre vantagem e desvantagem, leva Gladwell a falar sobre os limites do poder em si, né? Mesmo quem tem a força, a autoridade, nem sempre consegue o que quer. Correto. O ponto final do livro é sobre a legitimidade. Para ser eficaz de verdade a longo prazo, o poder precisa ser visto como justo, como legítimo, por quem está sujeito a ele. Força bruta não sustenta. O caso da Irlanda do Norte, os Troubles, ilustra isso de forma trágica. Muito. O exército britânico chegou para manter a paz, mas as ações deles, toques de recolher seletivos, abordagens vistas como parciais, fizeram a comunidade católica se sentir injustiçada. Perderam a legitimidade. E em vez de acalmar, Acabou alimentando a insurgência, o apoio ao IRA. Ignorar como o poder estava sendo percebido foi um erro crucial. A falta de legitimidade minou a própria missão. e o contraste é o trabalho da Joanne Jeff, em Brownsville, Nova York. Uma área super difícil, com muita desconfiança da polícia. Isso. Jaff entendeu que só repressão não adiantava. Precisava construir confiança, legitimidade. Então ela combinou policiamento firme, vão pegar no seu pé, com ações de aproximação. Tipo o quê? Policiais que demonstravam se importar, que conheciam as famílias, distribuíam perus no dia de ação de graças, presentes no Natal, abraçavam os jovens. Ela mostrou que a autoridade podia ser justa e se importar. E isso funcionou para reduzir a reincidência. E a lei das 3 infrações na Califórnia? Aquela de penas super duras para reincidentes. Parecia lógica, né? Aumentar o custo do crime dissuadiria as pessoas. Parecia lógica, mas uma lógica meio simplista. Primeiro, ignora que nem todo criminoso age racionalmente. Muitos agem por impulso, dependência, desespero. Segundo, tem a curva em U invertido da punição. Prender alguém por muito tempo por um crime menor, quando a pessoa já está mais velha, talvez não evite tantos crimes assim. E tem um impacto na comunidade, né? Exato. Prender muita gente de uma mesma área pode desestruturar tanto as famílias, a rede social, que acaba gerando mais crime a longo prazo. A eficácia dessa lei foi muito debatida, tanto que depois ela foi abrandada. É interessante o contraponto da Wilma Dirksen, a mãe menonita cuja filha foi assassinada. A tradição dela valoriza o perdão. Sim, ela escolheu um caminho diferente da busca por punição máxima. Ela reconheceu os limites do sistema penal para trazer paz interior e focou em preservar a si mesma e sua família através do perdão. É uma forma de reconhecer que o poder externo tem limites para curar feridas internas. Então a grande lição final é essa: o poder não é absoluto, seja do Estado, de uma empresa ou o nosso próprio poder pessoal. Para funcionar bem, para ser sustentável, ele precisa ser visto como legítimo. Precisa de justiça, precisa dar voz a quem é afetado, precisa ser previsível. Ignorar isso, como os britânicos na Irlanda do Norte, ou a lei das 3 infrações na sua forma mais rígida, pode dar um tiro pela culatra. Uau! Foi uma bela viagem pelas ideias do Gladwell. A gente viu o gigante que não era tão gigante, o azarão que tinha a faca e o queijo na mão, a vantagem que vira desvantagem, a dificuldade que pode fortalecer e os limites do poder. Realmente nos força a repensar muitas das nossas certezas, né? Sobre o que leva ao sucesso, como lidar com desafios, a força pode vir de lugares inesperados e o poder, mesmo o mais óbvio, tem suas fragilidades. Fica aí a reflexão, então, para quem nos ouve. Onde será que na nossa vida ou no mundo tem uma desvantagem que, na verdade, é uma força escondida? Ou uma vantagem que está limitando a gente sem perceber? Pensar nisso pode mudar o jeito de encarar o próximo desafio, o próximo Golias. Uma perspectiva muito valiosa para levar. Sem dúvida. Obrigada por acompanhar a gente nessa análise. Até a próxima!